Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Laboratório Super Criativo, um laboratório, muitos experimentos. Meu nome é Emerson Santos e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o efeito que a gente tem dos LEDs RGBs. Então azul, blue, vermelho, red e o verde, green. Então qual que vai ser o experimento de hoje? Então eu polarizei os LEDs com baterias de relógio e a gente vai fazer um experimento projetando a luz que emitem esses LEDs na parede. E aí vocês vão ver o efeito interessante que é mostrado, tá? Então esse vai ser o experimento de hoje. Bom, mas antes, a nossa velha e querida vinheta. Então pessoal, cá estamos com os LEDs aqui, RGB, então vou projetar agora a luz emitida por eles na parede. Então notem, olha que legal pessoal, olha que interessante. Na medida que eu aproximo da parede, as cores elas se afastam. Então a gente tem o azul, o vermelho, o verde, e isso dá pra gente verificar muito bem. Então na medida que eu vou afastando agora da parede, o que vai acontecendo pessoal? As cores vão se misturando. Então por exemplo aqui, mais ou menos aqui, então nós temos o verde, o vermelho e o azul. Então aqui no meio, a mistura das três cores, se os LEDs estivessem bem balanceados, nós teríamos a cor branca. Isso visivelmente aqui no laboratório, Aí a imagem gerada pela câmera pode ser que altere um pouco essa variação, vamos dizer assim, das cores. Então na medida que eu vou afastando, tende a ficar uma luz branca, tende a ficar. Então olha que interessante, que legal. Estou afastando. Não posso afastar muito porque a luminosidade dos LEDs não é tão grande assim, pessoal. Mas aqui, por exemplo, da onde que eu estou, afastado desse ponto aqui, nós já deveríamos ter uma iluminação totalmente branca. Por quê? Porque já está totalmente misturada, as cores já estão misturadas, Mas a gente não encontra isso, A gente verifica que há um pouco do vermelho, um pouco do verde e até amarelo, Então o azul e o vermelho, ou o verde e o vermelho aí, ele está ajudando na cor amarela, Mas o legal, pessoal, é mais ou menos por aqui, Mais ou menos por aqui, porque por aqui a gente vê as três cores, Então o azul misturando ao verde, o verde se misturando ao vermelho e no centro a cor branca, No centro a cor branca. Lembrando de novo, pessoal, que como os LEDs não estão balanceados, Então, por exemplo, por aqui parece que até o verde está emitindo mais que o vermelho e o azul está emitindo menos até, Nós deveríamos ter, o balanceamento das cores, tá? Vou mudar um pouquinho aqui a posição. E o branco está aparecendo mais ou menos por aqui, nessa região, mais ou menos em torno disso. Agora, pessoal, eu vou colocar um CD, um CD como na frente das luzes. O que será que a gente vai ver? Olha que interessante, pessoal. Com um CD, deixa eu até mostrar desse lado aqui, a gente consegue separar um pouco as cores, A gente consegue separar um pouco as cores e ver até mais
Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui, ó. Olha que legal, né? A cor emitida pelos LEDs. Deixa eu por aqui mais ou menos, ó. Olha que legal as cores, né? Na medida que eu me aproximo do CD, as cores se afastam, né? E na medida que eu me afasto do CD, as cores se aproximam, né? E aqui que era legal a gente ter uma mistura das cores, mas infelizmente não está sendo possível, né? Mas era para a gente ter as cores do arco-íris aí, né? Todas as cores, as 7 cores do arco-íris. A gente não está conseguindo, né? Fica difícil, pessoal. Fica difícil. Esse experimento aqui não é tão fácil assim, não, de fazer justamente por causa do desbalanceamento das cores, né? Então a gente verifica isso daí, né? Então dá um efeito bastante interessante. Deixa eu pegar um outro CD também, verificar para ver se a gente tem alguma diferença. A gente até tem, né, pessoal, uma diferença, né? Aqui, né? Olha lá, a gente verifica melhor as definições das cores aqui, né, pessoal? Vocês estão vendo aí na tela, né? O azul, o verde e o vermelho, e as cores se misturando, né? Lembrando que no meio de todos, né, a gente tem que ter a luz branca, né, que é a mistura das 3 cores. Ok? Olha que efeito legal. Olha em volta também as cores que são produzidas, né, pelos LEDs. Em volta aqui do RGB. Né, a mistura das cores, tem cor-de-rosa, tem o azul, tem o azul ciano, tem o verde, tem vermelho embaixo. Né? Olha que bacana o efeito que dá, né, com um CD na frente, né, um CD na frente dos LEDs. Eu vou me aproximando, a tendência é as cores se separarem, né, e de forma ampliada. Isso que é interessante, né? Na medida que eu vou afastando, as cores vão, né, se misturando, né, se misturando. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ó, até o amarelo aparece aqui agora, né? Tem a cor amarela. Olha o vermelho e o verde, né, gerando a cor amarela. O azul com o vermelho, um rosado, né? Muito legal. Isso dá para ver bem. Então esse experimento foi feito com LEDs de 10 milímetros, pessoal, que eu já mostrei num vídeo anterior, né? Então, como eles têm o facho bem fechado, né, a gente pode fazer esse experimento, fica bem interessante com eles. Legal. Então é isso, pessoal. Então, pessoal, nesse experimento de hoje, né, a gente pôde ver as variações, né, das cores, né, e o que elas produzem, né, essa mistura de cores, né, o efeito que dá. Né, e um ponto bastante interessante, né, é a respeito, né, como eu falei, inclusive, da diferença, né, na emissão dos diferentes LEDs, o que causa o desbalanceamento, né? Então, será que existe algum equipamento, né, que possa mensurar esse desbalanceamento, né, de um LED para outro? Será que existe esse equipamento? Existe, pessoal, existe esse equipamento, né? E esse equipamento, infelizmente eu não tenho aqui, né,
comigo, mas nós temos esse equipamento na USP. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona o equipamento, como é o equipamento, né, e como que ele se baseia nas cores, né, para a gente poder definir o que é a cor, né, como que nós obtemos a cor, né, porque muitas vezes o nosso olho humano ele enxerga uma determinada cor, né, mas esse equipamento, né, como ele é extremamente sensível, né, ele vai um pouquinho mais além, né? Ele consegue verificar, né, o desbalanceamento dos LEDs, né? Então eu vou falar um pouquinho a respeito desse equipamento. Eu vou falar também do diagrama de cromaticidade, que é um gráfico onde existem todas as cores emitidas por qualquer tipo de fonte de luz, né? Então, qualquer tipo de fonte de luz vai emitir uma determinada cor, né, que se encaixa nesse gráfico que eu vou mostrar no vídeo que vem, tá? Vai ser bastante interessante, vai ser bastante didático, inclusive, né? Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, isso ajuda bastante também, né? Ative o sino de notificações para vocês receberem os próximos vídeos. Se vocês puderem compartilhar com seus amigos, eu agradeço muito também, isso ajuda muito o canal. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, por favor, escreva aqui embaixo, né, que eu responderei na medida do possível. E muito obrigado por ter você aqui no meu canal junto comigo hoje, né? Valeu, muito obrigado mesmo. E até o próximo vídeo então. Até lá.